Vamos lá então, quarta etapa, ao nosso quarto bloco de atividades remotas de história, certo? Nós falaremos neste momento sobre a Reforma Protestante, não é? Sobre a Reforma Religiosa, seguindo o nosso conteúdo do período moderno, da modernidade, que já falamos nos outros blocos de atividade. Então, seguindo esse conteúdo da Era Moderna, continuaremos falando então sobre esse conteúdo. Vamos lá então, quarta etapa? Sobre as reformas religiosas, sabemos que nem sempre os seguidores do cristianismo foram um grupo homogêneo. Professor, o que é um grupo homogêneo? Um grupo igual. Sempre houveram divisões, diferenças dentro daquele grupo. Mas em que isso representa na verdade? Representa que, por exemplo, o cristianismo, apesar de ser uma religião, ele tem diferentes igrejas, como, por exemplo, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, a própria doutrina ortodoxa. Então, tem diferentes formas de uma mesma religião, certo? No século XI, por exemplo, ocorreu a separação entre a Igreja Católica do Ocidente, com sede em Roma, e a Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla, também conhecida como Igreja Ortodoxa. Atualmente, a Igreja Ortodoxa possui cerca de 250 milhões de seguidores em vários países, sobretudo da Europa Oriental e da Ásia, como Romênia e Rússia. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu como instituição religiosa na Europa. Seus membros e influência estavam presentes em várias dimensões da vida social, como a cultura, a economia e a política. Quem discordasse dos pontos fundamentais estabelecidos pela Igreja, os seus dogmas, corria o risco de ser severamente punido. Por isso, embora tenha havido críticas à Igreja, elas não avançavam. Porém, no século XVI, o avanço das críticas à Igreja Católica no Ocidente deu início a um processo de ruptura que conhecemos como Reforma Protestante. Nesse momento, destacaram as seguintes mudanças: o aperfeiçoamento da tipografia por Gutenberg, que inclusive irá imprimir a primeira Bíblia. É Gutenberg, então, que vai imprimir na sua prensa a primeira Bíblia. Antes disso, escrevia-se à mão. A crítica à conduta dos sacerdotes, a busca por valores morais mais condizentes com as práticas da burguesia, a formação dos estados nacionais, que já falamos anteriormente. A crítica ao clero. Vários grupos religiosos e autoridades da própria Igreja criticavam a má conduta do clero católico, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual dos sacerdotes. Por exemplo, criticavam o fato de que os papas e os membros do alto clero viviam no luxo a custo da maioria dos fiéis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Membros da igreja enganavam os fiéis, vendendo-lhe coisas sem valor, como se fossem espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz em que Jesus morreu, palhas da sua manjedoura, pedaços do manto sagrado. A venda de indulgência, isto é, perdão dos pecados, também era criticada. Muitas vezes a igreja concedeu a perdão em troca de moedas e artigos de luxo. Com isso, os fiéis acreditavam estar comprando a salvação eterna e os membros do clero ficavam mais ricos. Para piorar ainda mais a imagem da igreja, muitos sacerdotes pareciam desconhecer a doutrina católica, não estando preparados para exercer funções religiosas. A falta de preparo dos sacerdotes era grave, pois, segundo a igreja, eles deveriam atuar como intermediários entre seres humanos e Deus. Ética e lucro. A Igreja Católica recomendava aos comerciantes a prática de preços justos, ou seja, o custo de produtos e serviços acrescidos de uma pequena remuneração para os comerciantes. A Igreja condenava a usura, que é a prática de cobrar juros altos sobre empréstimos de valores. Alguns teólogos católicos afirmavam que o tempo pertencia a Deus e por isso não se podia cobrar juros sobre o tempo que em dinheiro permanecia emprestado. Essa recomendação contrariava os projetos da burguesia que havia se fortalecido no fim da Idade Média. Assim, muitos comerciantes que desejavam expandir seus negócios e aumentar os lucros buscavam construir os valores morais que valorizassem suas práticas.
Como veremos, alguns ramos do movimento protestante, principalmente o calvinismo, vieram atender a esses interesses da burguesia. Estados nacionais. Com a consolidação dos Estados nacionais, alguns príncipes e reis fortaleceram seu poder político, conquistando mais autonomia em relação à Igreja. Esses monarcas encaravam as autoridades eclesiásticas como estrangeiros que interferiam em assuntos de seu país. Na época, a Igreja Católica divulgava suas doutrinas em latim, possuía vastas terras na Europa e enviava o dinheiro que recebia de seus fiéis à sua sede em Roma. Entretanto, os novos monarcas tinham interesse, entre outras coisas, em fortalecer a língua nacional de seus estados, ampliar seus territórios e exercer sua autonomia no governo deles, bem como impedir que recursos saíssem dos reinos. Por isso, de certo modo, a ruptura com a Igreja Católica e as mudanças nas igrejas religiosas poderiam favorecer os interesses políticos e econômicos de alguns reis e príncipes. Os reformadores utilizavam, por exemplo, a língua nacional de cada país em seus cultos e em tradução da Bíblia. Com isso, eles pretendiam divulgar a fé cristã e acabar com o monopólio dos sacerdotes católicos na interpretação das Escrituras.